tarde novamente, pessoal. Dando sequência aqui à sequência de palestras. Hoje recebemos o Adriano Rangel, da Ale Tecnologia. A gente falou muito sobre ataque, simulação, alguns cases aqui em tempo real. E acho que nada melhor do que, se der tudo ruim, como é que a gente faz para recuperar isso, né? Então, o Adriano vai falar sobre da perda à recuperação, o poder do backup de dados, tá? E só apresentando ele um pouco para vocês, com mais de 2 décadas de experiência em infraestrutura de TI, ele atuou em diversos setores, como indústrias, sistemas financeiros, hospitais, redes de varejo, portos e aeroportos. Como sócio-diretor da Ale Tecnologia, ele lidera uma equipe especializada que fornece soluções em infraestrutura de TI, abrangendo desde outsourcing e otimização de processos até computação em nuvem e gestão de data centers. A empresa se destaca pelo seu monitoramento 24/7, gestão de backups, e sob sua liderança, a Ali busca experiência no atendimento com foco e agilidade na comunicação, comprometimento e no sentimento de pertencimento de negócio aos clientes. Adriano, fica à vontade, tá? Show de bola, obrigado. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Eu primeiro cumprimentar a todos aqui que estão online, os presentes, e eu estava lembrando agora, quando eu estava escutando ele falar, de uma apresentação que a gente fez algum tempo atrás, e também era no contexto de segurança, e eu coloquei assim para o pessoal. Então, quando tudo que vocês escutaram até agora falhar, quando todo mundo, nada der certo, a gente chega para resolver o problema. Ou seja, não é nem de perto a vontade de dizer que é a melhor solução, é o melhor, salvar o mundo é o melhor contexto, melhor com certeza é não ter que se envolver, não ter que precisar do backup, mas eu coloco desse jeito tão heróico ou tão diferente, que é para dizer assim, cara, de fato, o pessoal de segurança, todo mundo já é consenso que não há 100% de garantia, não há 100% de certeza que tudo vai ser protegido, que nós nunca vamos ter a incidência da perda do dado, a incidência de um problema. Só que nós do backup, infelizmente, não podemos ter essa máxima. Nós do backup, a gente não pode pensar que o backup não vai ser falho, que o backup também vai falhar. Então, sim, a gente trabalha com a ideia, com medo de também ser falho, com medo de também poder não conseguir entregar o backup, poder não conseguir entregar a solução de salvaguarda, mas a gente não pode ter o mesmo sentimento de que, cara, a gente vai fazer muito, mas não vai ser perfeito. Infelizmente, o backup tem que ser perfeito. O backup tem que ser a última salvação de qualquer desastre, de qualquer situação de comprometimento dos dados. Então, quando a gente tem esse sentimento, bate o desespero de pensar em não poder se permitir, né, a falhar. Então, para algum lugar? Eu estou apertando no lugar errado. Muito obrigado. Então, se a gente pensar no porquê do backup, né? E aí eu procurei os slides, não colocar muito conteúdo, até para sentir o público, quem estaria aqui presente. Então, também porque eu acho que o porquê, ele é literalmente, depois de uma semana como essa, eu acho que já está respondido, né? Seria mais do mesmo falar do porquê. Mas eu queria trazer uma ótica um pouquinho para o usuário, um pouquinho diferente, porque mesmo quando a gente acha que sabe o porquê, talvez eu queria trazer alguns exemplos aqui que o porquê não está autorrespondido. Então vamos lá, pensando peguei meu objeto celular e quando a gente fala assim, pensar no contexto do celular, a primeira coisa que a gente vai pensar eu quebrei o celular, quebrei a tela, o reparo do celular não é financeiramente viável, não sei o quê, eu vou trocar o celular. Então, o porquê do celular backup ficou fácil de responder. De novo, seria chover no molhado, eu queria justificar o celular. Mas vamos lá, o que a gente faz com o celular hoje? Hoje a gente tem a carteira digital, carteira de trânsito. Eu, por exemplo, vim sem mochila, sem carteira física, sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem documentação, eu vim sem nada. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza quando saí de casa, que eu olhei se a bateria do meu celular estava cheia. Porque eu sei que ela precisa chegar cheia até o final do dia. Então, assim,
E talvez eu queria trazer um exemplo de backup do celular que não é quebrando ou perdendo o celular. É só simplesmente estar com ele indisponível. Então vamos lá. Se eu for abordado na rua dirigindo e eu estou sem bateria do meu celular, como é que eu vou justificar para o policial que eu sou uma pessoa habilitada a dirigir? Então o documento impresso é o meu backup. Então, trazendo aqui um contexto de backup que sai um pouco do cotidiano, sai um pouco daquela ideia lógica de que o backup é uma segunda salva de segurança. Então, vamos mudar a expressão. Vamos falar de backup ou vamos falar de plano B? Vamos falar de backup ou de contingência? Então, quando a gente traz, eu acho que a ótica, quando eu fui convidado a falar nessa palestra de segurança, eu queria falar de um outro lado. Não falar de segurança, proteção, antivírus, firewall, sistemas de IA, sistemas de tecnologias de hacker, tecnologias de invasão, mas pensar assim no cotidiano da gente, que às vezes o backup ele tem várias formas de fazer backup, não é só fazer cópia de segurança, não é só copiar os dados. E outra coisa, quando eu estava pensando também em falar para cá, vim para cá, eu fiquei lembrando assim, ó, o modelo de cópia que a gente tinha na época, assim, as fotos. Hoje a gente bate muita foto, a gente bate foto, o celular, a foto é sincronizada para a nuvem e muita gente acha, nesse contexto, que tem backup. Por quê? Porque o Google, a Microsoft, o iPhone, a iPlace, enfim, a nuvem que eu tiver, ela é responsável pelo backup. Alguém já parou para clicar em versões do arquivo lá no Google e perceber qual é a condição de versões de cópia do arquivo lá no Google? Ela dá ou até 100 ou 200 GB, né, daquela versão daquele arquivo, ou até ou 100 versões daquele arquivo. Tecnologicamente falando, para um hacker que te invadiu, gerar 100 versões daquele arquivo é simples. Então, versões de arquivo não é backup. Porque se o hacker tiver acesso à tua conta, ele vai fazer 100 versões daquele arquivo com facilidade e ele vai limar aquele conteúdo, ele vai eliminar a ideia de que algo na cloud tem backup. Então, não tem backup. Então, assim, toda vez o conceito de backup é uma segunda cópia, uma cópia em uma segunda mídia, uma cópia em um segundo local. Então, quando eu vi, agora falando no âmbito empresa, ou seja, sempre fazendo uma mescla do pessoal com a empresa, eu vou misturar muito essas ideias. Eu já vi muita gente configurando uma estrutura de backup, gerando um dump do arquivo, dump do banco de dados, dump do contexto que quer salvar, e copiando para um armazenamento em cloud. Só que esse armazenamento em cloud, ele continua conectado à tua estrutura lógica. Ou seja, se eu conseguir acesso à tua estrutura de dados, eu consegui acesso à tua estrutura de cloud, porque ela está ali conectada, ela está plugada ali, e eu consegui gerar 100 versões daquele conteúdo. Ou seja, a 100ª versão não é mais, eliminou o teu backup, né? Já é criptografada, já é prejudicada. Então, o que acontece? Quando a gente fala numa estrutura de backup, a gente tem que pensar, de fato, o que é backup. Então, o porquê fazer backup? Porque tu vai, em algum momento, perder os seus dados. Então, mas ainda falando em porquê, a gente pensa, né, de novo agora falando em backup, por que fazer backup? Por que não fazer backup na cloud? Por que não ter a cloud como tua ideia de backup? Ou por que não ter só uma cloud? Porque o bandido, o criminoso, ele vai ter acesso à tua conexão lógica e ele vai limar. Então, e muita gente faz a cópia em HD externo. Lembra que agora acho que talvez cada menos as pessoas devem fazer isso, né? Mas muita gente chama de backup o ato de ter toda a massa de dados no HD externo. Aí eu pergunto, quantas versões daquele HD tu tem? Não, eu tenho um HD. Então, tu não tem backup. Então, a gente só vai chamar de backup quando for uma segunda cópia. Então, se não for uma segunda cópia, não é backup. É um dado armazenado em um lugar diferente, mas não é backup. Então, um pouco do porquê, de modo muito rápido, de novo, para não ser, mas só bater aqui. Não testei, quando não funcionou, eu desisti. Foi, fechou. Obrigado.
Então tá bom. O porquê de fazer backup, gente, eu não, né? Eu procurei não ser muito breve, porque eu quero focar em algumas coisas talvez mais interessantes para vocês. Vamos falar de inovação. Quando a gente fala de inovação e segurança, elas são totalmente proporcionais. Da mesmo jeito que eu inovo, eu deixo de me preocupar com segurança, ou eu sou mais vulnerável a uma segurança mais frágil. Inovação, ela é fragilidade em segurança, sempre. Então, assim, quando a gente antigamente fazia cópias de segurança, coisa e tal, a gente era muito preocupado com o hardware. O hardware era literalmente a minha maior fonte de fragilidade, era o meu elo mais fraco. Na medida que os softwares, os hardwares foram inovando, o hardware passou a ser literalmente a minha última preocupação, né? Porque eu consegui ter estruturas tecnológicas que não falham mais tanto. E aí, ao meio da tela, eu tenho um exemplo de uma unidade de fita LTO. E eu tive já contato recentemente com alguns gestores, algumas pessoas da área, e que me perguntam, fita LTO, não sei se vocês sabem o que é fita LTO, deve estar claro para vocês, para quem está online, talvez explicar um pouquinho. A LTO não é... Antigamente existiam vários modelos de fita, fita DDS, fita DAT, fita cassete, CD, enfim. A LTO, e cada fita tinha um fabricante, né? Então, assim, o fabricante lançava o seu modelo de tecnologia de salvaguarda. A LTO.org, né? Então, a LTO as empresas se uniram, a HP, a Fujitsu, a IBM, a Dell, a Samsung, a Sony. Então, são várias empresas se uniram, ou seja, é um projeto único delas, elas todas patrocinam esse mesmo projeto. Se vocês quiserem entrar lá, www.lto.org, vai estar lá todas as empresas participantes, tudo que se tem, né, muito material sobre o conceito de fitas LTO. Então, assim, se eu pegar uma unidade de gravação LTO da IBM, eu consigo usar uma fita da Dell. Se eu pegar uma unidade de gravação da Dell, eu consigo usar uma fita da Sony. Então, é um padrão, né, que se definiu e pode-se usar, né, componente de um no hardware do outro e vice-versa. Então, o que eu quero dizer com LTO? LTO, muita gente acha que é obsoleto. Só pelo fato de ser fita magnética, de ser um hardware, coisa e tal, ele é obsoleto. Errado. A gente teve recentemente o lançamento da LTO 8 e tem já projetado o lançamento de LTO futura. Então, essa mídia LTO, ela é hoje muito usada em instituições financeiras, muito usado principalmente em instituição financeira, por conta de situações legais ali que exigem, né? E também é usado em metalúrgica, também é usado em hospital, também é usado no pessoal que precisa fazer armazenamento de longa data. E por que eu estou tocando no assunto do LTO? Porque antigamente a gente só fazia backup em LTO. Hoje a gente migrou o backup para situações cloud, por exemplo, situações... todo mundo deve, se eu terminar a palestra de backup, sem falar de um software, Gartner, que está no topo da lista, que é o Veeam Backup, seria falho. E aí o Veeam lançou um negócio chamado imutabilidade, lá no software dele. A imutabilidade do Veeam é uma imutabilidade no Linux, ou no Linux ou no Windows, lá com XFS. Mas o que é a imutabilidade do Veeam Backup? É um parâmetro de kernel, é um parâmetro do arquivo. Se tu lá rodar um CHATTR lá, -i, tu tira o parâmetro de imutabilidade do arquivo. Ou seja, aquela imutabilidade que o Veeam oferece do arquivo no Linux, se eu tiver acesso ao root à máquina, com um comandinho, se usar o asterisco ainda facilita, tá? Porque aí já pega toda a lista de uma vez só. Se usar o -r, já pega recursivo com os diretórios junto. Então, o que acontece? O que eu chamo de imutável no melhor software de backup, de imutável não tem nada. Ele só é imutável dentro da console. Ou seja, fora da console, no sistema operacional, eu consigo facilmente operar aqueles arquivos, remover, apagar, trocar o conteúdo, operar aquela massa de dados. Então, a imutabilidade, ela não, no meu ponto de vista, enquanto eu tiver o dado conectado, logicamente, ao ambiente que está propício a ser perdido, eu tenho a possibilidade de ferrar com a vida de quem acha que está se protegendo. Então, a fita LTO, ela é, sem sombra de dúvida, um objeto imutável. Que esse sim, de fato,
a fita não tem asa e não tem perna. Ou seja, ela não vai voltar para dentro do drive sozinha. E aí eu abro o precedente para uma outra coisa. Antigamente os drives eram um drivezinho só, né? Um drive ali. Aí inventaram um tal de magazine, ou seja, uma caixa com 48 fitas, 24 fitas, 96 fitas, enfim. Eu tive a oportunidade de trabalhar num porto na TCP, eu consegui entrar dentro da library, né? Era tão grande a library que a gente conseguia abrir a portinha e entrava dentro da library de tão grande que era. Agora talvez eu estou um pouquinho mais gordinho, não entro mais. Mas existem libraries extremamente grandes. Então o que acontece? Enquanto a fita estiver disponível no robô, ela não é imutável. Por quê? Porque se eu tenho acesso à console, se eu tenho acesso à library, eu ainda consigo destruir a fita. Então, a LTO é imutável combinada com uma ação humana de remoção contínua, diária, do objeto fita de dentro da library. E aí, beleza, aí eu construo uma ideia de imutabilidade. Tá, Adriano, e cloud? Cloud é imutável? Se aplicado, sim. Tu pode lá aplicar, né, uma feature lá, um botão, né, uma opção de imutabilidade na cloud. É imutável de fato? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, por quê? Porque enquanto tu logicamente está conectado o dado, tu tens que fazer 2 ataques. Tu tens que fazer o ataque no software, nos dados para destruir, no software de backup para estragar, e ainda na cloud, ou não seja, num segunda console, num segundo ambiente, para poder, de algum modo, lá na cloud, né, fazer a destruição daquela massa de dados. Então, na medida que a gente tem que romper barreiras, a gente dificulta a vida do criminoso. E, por si só, constrói uma ideia de proteção dos dados. Mas o que eu quero dizer, então, com inovação? O que eu quero dizer com inovação é que a gente foi inovando na forma de fazer backup, foi inovando na construção de proteção dos dados, mas não foi inovando na leitura do hacker. Tipo assim, eu preciso ter uma discussão, eu preciso me imaginar no cenário de, enquanto o hacker tiver acesso à console, acesso à estrutura, ele consegue, do mesmo jeito que ele estragou os dados, ele vai estragar os backups. E o que a gente hoje tem? O hacker, não adianta ele ter um baita esforço de conseguir acesso ao teu ambiente se tu tem backup. O que tu vai fazer com o hacker? Cara, beleza, me prejudicou, me deixou offline, né, parou minha operação, mas eu não vou te dar nada em troca, porque eu tenho backup. Então, o criminoso, ele já é, né, mais inteligente do que ele já foi um dia, e ele já sabe que ele só vai ter êxito no ataque se ele tiver acesso aos backups para poder destruir os backups. Então, destruir os backups hoje está muito mais frequente do que só os ataques à massa de dados principal. E eu estou falando muito forte de de crimes, de segurança, coisa e tal. E eu estou esquecendo de falar uma coisa que é bem importante também, que é o seguinte: a gente não vai para o backup só por questões de cyberataque ou segurança. A gente também vai para o backup por questões de incêndio, inundação, vários desastres naturais, que o hardware que queima, o hardware que danifica, coisa e tal. Então, o conceito de backup também precisa levar em consideração que a gente precisa tirar a fita de perto tirar o backup de perto da massa de dados principal. Fechou. Isso falando em inovação. E, gente, eu estou tentando não usar muito a expressão das ferramentas, das soluções aqui, por uma questão lógica, né, de criar o conceito do backup. Agora, e eu até brinquei quando ela me convidou, ela falou, pô, eu não vou falar 1h e pouco de backup, porque é um assunto muito importante. Eu acho que assim, a gente não pode levar ele de qualquer jeito, não tomar certos cuidados, mas a mensagem principal é, se tu não sabe fazer backup, se tu não é especialista em configuração de backup, se tu vai configurar de qualquer jeito o backup, a minha dica é, nem começa. Pede ajuda. Não pede ajuda porque eu sou talvez uma empresa prestadora de serviço de configuração e implementação de backup, entre outros serviços, mas vamos dizer, um deles. O que eu quero dizer assim,
se não é para fazer um backup bem feito, ou coisa e tal, você está vendendo uma falsa imagem de proteção. Você está entregando uma falsa ideia para si mesmo de proteção. Então, assim, se tu não é especialista na área, cuida, porque você acha que está seguro, mas não está. E a gente só vai descobrir que não está quando perder. Porque é na perda que a gente percebe a dificuldade da recuperação. Então, assim, mesmo que fazer backup requer o exercício de testar o backup. Mas o exercício de testar o backup, às vezes, tudo funciona. Por que funciona? Porque o dado ainda está lá, porque eu tenho a memória, porque eu sei fazer, porque eu consigo olhar para a produção e fazer parecido. Eu quero fazer um restore, fazer uma recuperação de dados sem a origem para poder se espelhar, para poder... Ou assim, tu implementou algo há 6 anos atrás, mas está lá, continuamente fazendo backup. Agora precisa fazer o restore. Eu quero lembrar 6 anos depois como fez originalmente, entendeu? Então, o backup tem essas coisas de fato, ele exercita ele leva nós ao extremo do limite da preocupação, né? No limite do conhecimento, vamos dizer assim, e da lembrança, lembrar como era feito, lembrar das coisas. Por que eu não faço a pergunta do que temos backup? Porque o que temos não me interessa. O que temos entre partes, eu imagino que está seguro. O que temos, alguém já pensou sobre isso? Mas quando eu exercito a pergunta do que precisa, aí eu respondo com mais clareza do que temos. Porque isso é um exercício diário. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo de massa de dados, e eu tenho no meu inconsciente, no meu mindset, a ideia de continuamente me questionar sobre isso, normalmente, do que temos, fica melhor respondido. Por quê? Porque se tudo aquilo que eu produzo, eu pergunto se precisa, eu vou atrás da ação que é executar, que é fazer. Então, toda vez que eu operei uma planilha, exemplo, eu abri uma planilha e eu produzi lá uma massa de dados interessante, uma massa de dados importante. Se eu salvar no C2 pontos da minha máquina, não tem backup. Se eu salvar naquela pastinha do OneDrive, naquela pastinha do Drive do Google, naquela região que a empresa, né, ela entrega para nós, que lá eu sei que vai para os servidores da empresa, então tem backup. Tem backup porque eu parto do pressuposto que a empresa se responsabiliza em entregar o backup. Então, do que precisa de backup, se ele tiver no nosso cotidiano a preocupação do que precisa, inevitavelmente, do que temos é respondido. Porque é mais fácil responder o que temos se a gente se preocupa com o que precisa. Então, apesar de ser meio óbvia essa frase, ela é o maior erro do nosso cotidiano. Literalmente é o maior erro do nosso cotidiano. Porque, assim, a gente não... o usuário final, o usuário lá da ponta, ele não sabe quando ele está operando na estrutura que é de servidores, ou seja, na estrutura que vai para a cloud, na estrutura que vai para os servidores da empresa, ou quando ele está operando no C2 pontos, na área de trabalho da máquina dele. O usuário não tem a obrigação de saber disso. O usuário não consegue entender em que momento que ele está ali, entendeu? Então, é necessário que a gente se preocupe em não deixar o usuário produzir conteúdo no lugar indevido. Eu sempre gosto da máxima assim, se o software permite, do usuário não tem erro nenhum. Né? Porque o usuário é o elo que ele sabe fazer o que é do negócio dele, não do que é de TI, vamos dizer assim, né? Então, essa preocupação do que precisa backup, ela motiva a gente a pensar no como. Então, como fazer backup? É não deixando o usuário gerar massa de dados em área que não tem proteção, né? Então, quando a gente vai pro como, uma vez que a gente pensou no que precisa, a gente vai para essa pergunta. Não existe um software só de backup. Vamos usar a melhor ferramenta lá, fazendo um spoiler, uma propaganda aqui do Vim Backup. Mas o Vim Backup não é para tudo. Então, assim, a gente tem o nosso WhatsApp. Como faz backup do WhatsApp? Vai lá, configura, joga numa cloud, coisa e tal. Legal, é assim que se faz backup do WhatsApp. Como faz backup do nosso celular, das configurações, dos contatos, coisa e tal? De novo, usando uma cloud lá, configura no iPhone de um jeito, no Android de outro, se faz o backup. Como faz backup dos nossos e-mails?
a gente não faz backup do e-mail, a gente está numa estrutura do Google, do Office 365 ou de um e-mail particular. Então, o como fazer backup para cada sistema, para cada massa de dados que a gente tem, é de um jeito diferente do outro. O como fazer backup, existem vários softwares, existem várias ferramentas que a gente vai usar. Então, volto para a pergunta do que precisa. Se tu questionar o que precisa, tu vai questionar o como. Se tu não sabe responder o como, tu vai pedir ajuda. Então, a pergunta do que precisa e do como, ela é muito... Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar para o cotidiano dos colaboradores do Grupo Malve ou da empresa de modo geral. Porque se a pessoa que está lá desenvolvendo a massa de dados, está desenvolvendo as fotos, está desenvolvendo a planilha, está desenvolvendo uma saída do sistema RP, ou ela está trabalhando esse contexto, e ela não souber, se ela tiver nela a pergunta do que precisa de backup, ela vai buscar o como. Se ela não souber responder o como, ela vai pedir ajuda ao pessoal da TI. E aí aí o elo começa a se fechar. Tem aquele ulito, né, do Aviões e Músicas, lá, não sei se alguém já acompanhou, né? Quando a gente fala de um desastre numa empresa, quando a gente fala de um desastre de uma organização, de uma estrutura, ou até mesmo da nossa vida particular, né? Quando a gente perde coisas, conteúdos nossos particulares, quando a gente for olhar, os elos foram se fechando. Ou seja, não é interessante eu gastar o tempo de vocês aqui, talvez falando sobre ferramentas. Eu poderia falar de várias ferramentas de backup, né? Várias técnicas de backup. Por exemplo, hoje eu consigo fazer backup storage, eu consigo tirar snapshot, eu consigo na cloud, consigo jogar backup de uma cloud para outra, consigo fazer configurações de ambiente de DR, ou seja, fazendo de servidores virtuais, fazer configurações. Enfim, eu poderia ficar horas aqui trazendo para vocês explicações técnicas de como configurar backup. Mas o como eu deixo para o cenário específico que a gente de repente quer conversar. Eu queria focar muito se o usuário sabe que precisa, ele busca o como. Se ele não sabe o como, ele busca a ajuda do profissional da TI e aí os elos vão fechando. Então, assim, hoje, frente a um desastre, muito se perde porque não se preocupou no como, né? No que precisa de fato de backup. E aí, o como é consequência, né? O fazer é uma evolução. Os apresentadores ficam isso na mão, né? Eu não gosto. Gente, foi uma apresentação rápida, tá? Eu queria trazer, então, assim, essa preocupação de backup, essa ideia de ter backup. E me coloco à disposição também, né? Adriano, poxa, eu imaginei que na tua apresentação a gente ia falar, de repente, de uma solução, de uma ferramenta ou algo nesse contexto. Se alguém fazer alguma pergunta, se for, eu consigo responder. Se não, também eu deixo meus contatos para a gente conversar futuramente. Adriano, muitíssimo obrigado aí pela apresentação, por estar participando de novo aqui com a gente na Semana de Segurança. Eu acho que ressalta, né, que além da arquitetura geral de segurança, de formas de ataque, LGPD, vários temas que a gente comentou, no final de tudo isso, se caso, como eu comentei no início, tudo der errado, o que a gente precisa resgatar, às vezes é a última esperança de alguma empresa, é o backup. Então é importante a gente também saber desenhar e arquitetar isso de uma forma efetiva para aquilo que a gente precisa realmente, né? Então, obrigado, gente. Uma salva de palmas. E a gente abre o espaço para perguntas, né? Primeiro aqui o Leandro. Cara, primeiramente, parabéns, né? É um tema que pode parecer básico, né? Mas backup é um negócio que, se não bem configurado, se não bem planejado, a gente pode acabar tendo sérios problemas. O que eu queria ver contigo? Qual que é a pergunta? Existe hoje alguma solução que tem algum tipo de integração com alguma solução também de antivírus da vida que consiga monitorar aquilo que a gente já backupeou? Tem sim, uma ótima pergunta. Hoje os softwares de backup, TSM, Vim Backup, deixa eu lembrar, o Backup Exec também, né? Eu estou lembrando aqui quais são as ferramentas que verdadeiramente têm se implementado. Então, o que acontece? Eles já implementam na massa. Hoje, no Vim Backup, por exemplo, se tu fizer backup quando ele vai fazer o backup, ele faz o servidor inteiro. Mas ele já analisa o conteúdo do backup. Então, hoje o Vim Backup está gerando alerta de falha de backup se ele fizer backup de uma massa com extensão de arquivo
duvidosa. Então, a última atualização do Vim Backup já começou a gerar alerta. Ou seja, no ato da execução do backup, tu já está recebendo alerta que não é de falha de backup, e sim de que a massa de dados já está entrando comprometida no backup. E por que ele está dizendo que ela já está entrando comprometida no backup? Primeiro, para nossa máxima proteção. Segundo, para a gente já, antes de perder tempo de fazendo o restore, antes de perder tempo de recuperar aquela massa de dados, a gente já tem um indicativo de, cara, essa versão não me serve, deixa eu pegar uma versão, a última versão antes que gerou alerta de que ela está comprometida, né? Então, e na execução do restore, tu já consegue, até mesmo antes de fazer o restore, né, tu consegue subir o ambiente na massa de dados salva, né? Tu só monta o ambiente antes de recuperar ele de fato para a região de disco rápida, né? Tu consegue já rodar scan, já rodar análises de vulnerabilidade no ambiente que possivelmente vai ser restaurado. Então, sim, as ferramentas de backup já estão evoluídas para esse tipo de proteção. Mais uma pergunta do Alex. Aqui até como curiosidade, né, Adriano, que você comentou do backup nas nuvens, né? Inclusive é um cuidado que a gente tem que tocar, porque você configura, inclusive, quando você configura a imutabilidade, e você pode permitir que aquilo fique imutável durante tanto tempo, né? E se você coloca, por exemplo, 10 anos e depois desiste do contrato, você vai ser obrigado a continuar pagando por 10 anos, por 10 anos, né? Mas uma coisa super interessante que você falou ali, o do como, né? E que uma cópia só não é backup. Uma nuvem só também não é backup. Também não é backup, né? E tentando trazer isso para o dia a dia, né, das pessoas, do microempresário. Eu tenho um caso mesmo de um colega que era dono de uma gráfica. Ele fez uma mudança, ele estava expandindo a gráfica, então ele alugou um local maior, porque ele estava em expansão. E ele fez a mudança, coisas cansativas, né? Material pesado, tudo, foi descansar. E quando ele voltou 2 dias depois, ele tinha sofrido um assalto. E levaram não só o maquinário, mas levaram a inteligência dele, porque as máquinas continham os produtos dele, né? Os desenhos, tudo que ele tinha. E ele chegou à falência, porque ele não tinha mais material. Não era nem, vou comprar a máquina de novo, financio. Ele não tinha mais o material, porque o backup era local. O conhecimento dele tinha ido embora, né? Pensando num microempreendedor, pensando em uma empresa pequena, que o cara fala, cara, não cabe no meu budget. Eu não tenho dinheiro, eu vou ter a preocupação a partir da sua palestra, mas eu não tenho o dinheiro que as grandes empresas têm. O que uma empresa de pequeno porte ou um microempreendedor, o que ele poderia usar, ou como ele poderia pedir uma ajuda para você, para se preocupar com isso e caso ele sofra uma crise, ele não chegue à possibilidade de uma falência? Não, é legal esse que tu coloca. Eu trago algumas coisas que eu escutei na tua frase, né? A primeira coisa que eu trago muito importante na tua frase, que ele teve um sinistro pós-mudança. Ou seja, uma coisa que é importante a gente pensar também, eu não toquei nesse assunto, mas ele é legal, que é a maior incidência de perda de dados, a maior incidência de necessidade de recuperação dos dados, normalmente vai estar associada a um período de mudança. Por quê? Porque aquilo que está funcionando, aquilo que está estável, aquilo que está, o famoso, está funcionando? Tá, não mexe, né? Tem uma certa lógica, tem uma certa tendência de não dar problema. Então, quando a gente começa a atualizar um sistema, quando a gente começa a praticar uma migração, quando a gente começa a cutucar o vespeiro, a tendência de se apresentar um problema e se recorrer a uma recuperação dos dados por conta de um problema. Essa é uma frase, não sei se foi teu objetivo da pergunta, mas na tua frase me deu essa leitura. A segunda questão que eu coloco para as pessoas existe um termo na linguagem de backup que a gente fala RPO e RTO, né? São termos mais técnicos do linguajar de backup. Então, é o ponto de recuperação, qual é a frequência que eu executo os backups e eu vou fazer uma recuperação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso aí de modo muito fácil? Esse microempresário, essa pessoa que de repente ela tem menos condições, vamos dizer assim, de ter algo mais online, mais ágil, mais frequente, cara, ele vai quebrar ou
Quanto mais próximo eu estou da geração do dado, mais fácil é eu gerar o dado de novo. Em que sentido? Se eu, todo final de semana, uma vez por semana, eu gero uma cópia dessa massa de dados, guardo numa mídia, não vou nem falar do tipo da mídia, aquela que cabe no teu orçamento, aquela que tu consegue extrair da tua estrutura e levar para um lugar seguro. E sempre lembrando que, no meu ponto de vista, seguro é aquele que está desconectado, logicamente, do dado original. E aqui eu estou literalmente falando que eu não confio nas imutabilidades do mercado, né? Não é que eu não confio, é que aquilo que é logicamente acessível pode ser, pelo criminoso, logicamente alterado, né? Então, hoje os MFA da vida, as imutabilidades, a Vim lançou recentemente dizendo que o próprio software dela que tem MFA, o código, o algoritmo do MFA é quebrado, né? Então, assim, esse pequeno empresário, se ele conseguir gerar uma cópia dessa massa de dados num lugar seguro e extrair, né, mesmo que seja de 15 dias atrás, de um mês atrás, vamos jogar alto aqui no exemplo, né? E aí, claro, quanto mais próximo, menor a perda, né? Mas se ele perder um mês de geração de dados para o negócio dele, hipoteticamente falando de qualquer negócio aqui, ele vai quebrar? Ou ele consegue lembrar para gerar novamente essa massa de dados que ele perdeu nesse intervalo, nesse ponto de tempo que ele não teve backup, que ele não teve o backup disponível para restaurar? Consegue. Por quê? Porque está próximo da geração dos dados. O histórico ele conseguiu levar, entendeu? Então, a primeira mensagem que eu passo para essa estrutura é: passa dentro do teu orçamento uma cópia, nem que seja de ponto em ponto, né, de pontos longes, né, um do outro, mas que tu consiga ter uma versão dessa massa de dados. E por fim, que ele possa ter um backup, que ele confie naquele backup, né? Então, assim, muitos talvez não vão conseguir adquirir um software de gestão, um software de fato de geração desse backup, mas que ele consiga gerar o backup de algo assim, não automatiza demais, não gera um script, não gera algo que ele não possa confiar, né? Porque hoje o que a gente vê acontecendo? A gente vê as pessoas usando um software que desconhece, um jeito que desconhece, algo que só o Severino XPTO sabe mexer, e ele não faz ideia do que ele tem de backup, mas ele acha que tem backup. E aí, quando de fato ele vai usar, ele descobre que está meio ano sem funcionar, que está um tempo sem dar certo. Mas ele teve a falsa impressão de que ele tinha backup, porque um dia alguém fez e ele não monitorou a execução. Então, não monitorar a execução do backup é uma grande incidência, ou eu diria talvez a maior das incidências e falhas no backup, que é o backup passa a falhar, passa a ter problema e ninguém está monitorando. Logo, não tem mais backup e ninguém percebeu. Isso é, com certeza, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma das maiores falhas no universo do backup. Temos uma aqui do pessoal do YouTube. Estevão Pereira pergunta: dá para fazer backup do backup? Dá para fazer backup do backup? Eu simplesmente mando ele mandar o currículo depois que eu já vou contratar ele. Não, estou brincando. Sabe por que eu brinquei com essa pergunta dele desse jeito? Porque, sim. Quando a gente chama de duas cópias do backup, ou seja, uma instituição financeira ela tem por lei a obrigatoriedade de ter duas versões do backup. Então, assim, sim, é uma metodologia, é a Vim, a própria, né? De novo eu aqui falando da Vim, mas ela tem o 321, né? Que é 3 versões do arquivo, ou seja, as 3 versões do arquivo já é backup do backup, já segunda e terceira já são 2 versões do mesmo arquivo no mesmo ponto de recuperação, na mesma data, né? Na mesma execução. 2 lugares diferentes, né? Então, se tu tens um backup on-premise, backup dentro da tua estrutura, a gente chama que esse backup ele é mais ágil, ele é uma mídia mais performática, ele é mais de fácil acesso, ele vai, tipo assim, dentro de uma situação de perda da informação, rapidamente tu recoloca o teu ambiente no ar. Só que a tendência desse primeiro backup é que ele seja no mesmo rack do servidor, exposto à mesma estrutura que vai pegar fogo, ele exposto à mesma estrutura que de repente pode ter acesso indevido de um ladrão e ele vai fisicamente... Nós tivemos aqui em Rio do Sul
uma empresa de caldeiras, que não foi a ICAV, que é meu cliente, então já vou deixar claro que não foi o meu cliente, foi o concorrente dele, onde o pessoal adentrou o ambiente, porque o ambiente de servidores não era seguro, e roubou, né? Fez a extração do servidor mesmo. Ele foi lá, conseguiu roubar todos os equipamentos de TI do data center. Então, assim, ele roubou, igual o teu exemplo lá, né? Então, ele roubou o backup junto. Então, a segunda cópia do backup é feita numa segunda mídia, no segundo endereço, no segundo local mais protegido. Então, sim, backup do backup não é nem comum, assim, não é nem, o cara é exagero de segurança. Não, esse é o cara que se preocupa do jeito certo. Obrigado. Eu vou aproveitar o gancho e queria te fazer mais uma pergunta, tá? Pensando nessas, principalmente pequenas e médias empresas, né, que estão implementando uma solução de backup, por exemplo, a gente comentou que é importante ter um backup do backup, propriamente dito, mas às vezes fica aquela dúvida no ar de como dimensionar isso da forma correta, especialmente em questão de periodicidade e retenção. Tu teria algum insight, alguma dica para quem está tentando planejar isso daqui para frente? Show, com certeza. Se eu estiver falando de eu preciso entender algumas legislações da área que ele atua. Em que sentido? Se eu estiver falando de uma instituição médica, uma instituição, tipo arquivos de imagem e prontuários de usuário, coisa e tal, eu tenho leis específicas que regem esse segmento que gerador de massa de dados. Então, hospitais, laboratórios, enfim. Então, esses caras aí, a gente vai ter que respeitar, né, a legislação deles. Se eu estiver falando de uma indústria automobilística, também eu vou ter que respeitar o que a indústria me pede, porque tudo aquilo que envolve vida, teoricamente, tem uma lei específica tratando já daquele segmento. Mas esses são casos específicos que normalmente são empresas que já sabem disso aí, já tem que se preocupar com isso. O empresariado, de modo geral, as empresas do cotidiano, essas aí é o seguinte, nem tão pouco a ponto de não ser válido, e o que eu quero dizer nem tão pouco. Se eu implemento um backup só de 7 dias, cara, se tu não tem nada, tá ótimo, cara, perfeito, já tá melhor que nada, faça ao menos isso, então, entendeu? Mas tenha em mente que, numa situação de ataque cibernético, numa situação até mesmo de exclusão indevida, né, eu editei de modo errado o arquivo ou algo assim, eu tenho um tempo para perceber que aquilo aconteceu. E dentro dessa janela de tempo para perceber que aquilo está acontecendo, eu posso já ter expurgado, né, já ter expirado o backup. Então, a primeira preocupação é, dentro do teu orçamento, quanto tempo tu consegue manter as versões do teu backup. E quando eu falo em versão, eu entro finalizando já, mas eu entro numa outra ideia. Eu preciso ter múltiplas versões eternas ou múltiplas versões longas de backup? Não. Se eu estiver usando um software, alguém que controla os versionamentos desse backup, a melhor estratégia com certeza próximo à data de geração do arquivo, ou à data de alteração do arquivo, cópias mais frequentes, ou seja, aquilo que eu posso, sim, é mais fácil, hoje é quinta-feira, é mais fácil eu perceber hoje, quinta-feira, que eu perdi um arquivo, que eu fiz um erro lá na segunda-feira, e aí segunda-feira eu tenho a versão para voltar, do que de repente hoje, quinta-feira, 9 de outubro, eu lembrar que lá em janeiro eu perdi um arquivo. Cara, importa se vai ser dia 1º de janeiro, 10 de janeiro ou 20 de janeiro? Não, se tiver uma versão de janeiro, já está bom. Então, o que acontece? O RTO, né? Desculpa, ainda é o RPO, os pontos de recuperação. Então, quanto mais próximo a geração do conteúdo ou alteração do conteúdo, cópias mais frequentes, conforme vai passando o tempo, elas vão expirando e vai ficando lacunas, né? Que eu não expiro, né? Pontos de recuperação mais longes um do outro, que não me importa se em janeiro, qual dia, desde que tenha algo em janeiro. Show, obrigado. Mais alguém? Tudo certo? Então, Adriano, obrigado novamente aí pela aula aí sobre backup. A gente agradece de novo a participação. Então,
uma salva de palmas aí.